Capítulo 4 da pluralidade das existências. Tópico: encarnação nos diferentes mundos. Perguntas de 172 a 178. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta: não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar a um mundo superior. Pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido a Lures e na Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Pergunta 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro lugar no planeta. Pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta: não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Pergunta 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Resposta: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz noutro. Pergunta: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: muitos, e em graus diversos de adiantamento. Pergunta: pode-se reconhecer por indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: nenhuma utilidade teria isso. Pergunta 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passar pela frieira de todos os mundos existentes no universo? Resposta: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Pergunta: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Resposta: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Pergunta: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Resposta: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam.
Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Pergunta: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Resposta: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. Pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja Influência do Organismo, capítulo 7, parte 2. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta: é fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, como outros, no entanto, o mesmo não se dá. Pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-la e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras e lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que lhe constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que têm uma consciência isenta de remorso, lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam.
Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que deste modo abrevia os sofrimentos. Pergunta 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que lhe passe a habitar? Resposta: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da evolução destes. Pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Resposta: o grau da sua elevação. Pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Resposta: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começam, como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituída por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão a outras ainda mais grosseiras. Pergunta 186. Haverá mundo em que o espírito, deixado de revestir corpos materiais, só tenha por envolutório perispírito? Resposta: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Pergunta: parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse corpo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens da terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte.